Deus, eu poderia viver enclausurado dentro de uma noz e me consideraria um rei do espaço infinito, não fosse pelos meus sonhos finos. Shakespeare, Hamlet. Oi, sou a Beatriz Pereira. A gente está aqui com o Matheus Macedo. A gente vai falar hoje do Enclausurado, do Ian McEwan. A gente vai fazer de novo em 2 blocos, para você que não está acompanhando a gente. Isso aqui faz parte da coluna de recomendações da nossa revista online, Desinformação Online. Se você ainda não teve a oportunidade, dá uma olhadinha nas coisas que a gente está fazendo, nas nossas recomendações. Elas foram feitas com muito carinho. Se você achar uma conexão entre elas, pode ou não ser intencional. No primeiro bloco, então, a gente vai falar um pouco sobre o livro, as nossas impressões, citações. E a segunda parte vai ser uma conversa mais descontraída sobre o que esse livro suscitou na gente. Queria acrescentar aqui também que a edição que a gente tem nas mãos é a Companhia das Letras. Nós dois estamos com essa edição, então se você tem uma versão diferente, de fato tem muitas traduções diferentes desse livro, ainda assim não se intimide, vale muito a pena ler. Bom, eu vou começar já com essa citação que a Bia soltou aqui, que eu acho que você falou que, né, que é do Hamlet, eu acho que você falou, ou se eu não era para falar, eu falei antes, mas que era do Hamlet. E o que eu acho muito curioso é logo no nome do livro. Chama Enclausurado, como foi dito muito bem pela Bia. E bom, eu fui pesquisar assim, né, assistindo umas palestras do Ian, e vendo ele falar, né, o nutshell, fiquei curioso, né, nutshell, mas eu acho que nutshell é outra coisa, não é enclausurado. E aí é casca de noz, né? Nutshell significa casca de noz. Que no primeiro momento eu confesso que eu pensei no livro do Stephen Hawking, Universo uma casca de noz. Mas depois, relendo a citação, ele traz isso, né? Ele traz essas duas palavras, né? Deus, eu poderia viver enclausurado dentro de uma casca, dentro de uma noz. Aliás, não de uma casca, de uma noz, e me consideraria um rei do espaço infinito. Então, todo esse começo já reuniu toda a minha impressão do que era esse começo, o próprio título, né? O enclausurado, do espaço infinito e tudo mais. Mas, já que a Bia começou pelo começo, eu vou trazer o que tem no final do livro, na contracapa, talvez, eu não sei dizer se isso é a contracapa. Mas está logo escrito aqui atrás, né? Ainda está para nascer um narrador como este. E eu vou deixar para falar sobre isso mais concisamente no segundo bloco, que foi quando eu peguei esse livro na mão pela primeira vez. Mas continuando essa questão da citação, eu acho que logo aqui ele traz uma ideia de plano muito interessante, que é preparar o leitor pelo que vem pela frente. Nada é coincidência, sabe? Nada é uma coincidência. Nada. Aliás, ele já fala isso, né? Bastante. Ele fala bastante que ele se inspirou em Hamlet para escrever esse livro. Eu não li Hamlet, mas conhecia de algumas coisas, então você fica meio preparado. Você conhece a E uma história coisa que de eu gostei... Hamlet? Ixi, você travou. Se você... Não, voltei, tô aqui. O Rei Leão, você conhece a história de Hamlet inteira. É Joguei. isso. É basicamente isso, né? E eu vou também uma curiosidade em relação a isso, sobre o Hamlet nesse livro, pensando na escrita, é que dentro do livro a gente tem uma personagem chamada Claude, que vem do nome de um dos personagens de Hamlet, que eu não lembro o nome. Aliás, o nome dele vem disso. O Claude alguma coisa, não lembro direito, perdão. E ele queria, escrevendo, uma das intenções dele escrevendo, era o quê? Era fazer ele só falar frases de Shakespeare. Frases. E ele passaria o livro inteiro. Aí ele falou que ele não conseguiu fazer e vai deixar para o próximo.
Mas eu achei isso muito curioso. E na minha próxima releitura eu vou observar um pouco mais isso. Porque ele traz um pouco disso do Claude, uma coisa mais, muito mais elaborada nas falas, de uma forma assim, de uma construção em alguns lugares. Posso chegar a um spoiler, mais ou menos? Vamos, então, eu acho que a partir desse ponto a gente vai dizer. A gente vai fazer citações, a gente vai falar sobre coisas. Eu não acho que são spoilers, porque o livro vai para muitos lugares, tá? E o próprio escritor já chama isso de Hamlet. Mas eu acho que nada é spoiler aqui, a não ser que a gente leia o livro inteiro. É aquele negócio que a gente já conversou, né? Tem a travessia e o que importa é o caminho que a gente faz percorrendo esse livro, exatamente a trajetória dele, porque se você quer saber a trajetória dele é o Hamlet. Se você Exatamente. então, Aqui a você gente não está vai nem perder discutindo. seu tempo lendo Hamlet. Nossa, que negócio simplista. É muito simplista ver assim, mas é. Você falou do Claude, é o rei Claudius. Na verdade, Obrigado. é o tio do Hamlet. Então ele tá naquela posição de rei, né? Porque ele é o antagonista principal, ele que tomou o rei, o reino da Dinamarca. Então, Uhum. só esse parêntese. E aí você já começa também antipatia por ele. Você falou também da maneirismo dele falar. E eu lembro de no começo eu não queria tomar partido de ninguém, né? Porque eu estava lendo e eu já tinha lido Hamlet. E falei, vou ver se eu pego uma referência, porque eu não tinha certeza da trajetória. Aí comecei a ler o Code e falei, ok, curioso, não sabia nada sobre ele, não saí pesquisando. E aí eu fui tomando uma antipatia desse cara, e eu não sabia por quê. E aí o próprio narrador vai falando, tipo, nossa, eu odeio o jeito que ele estrutura as frases. Tem um pedaço que ele fala, só ele termina uma frase com mais. E ele termina essa frase com mais várias vezes, e você não sabe o que ele está querendo dizer com aquilo, porque ele começa uma ideia e deixa ele ser vazio. Nossa, eu ficava tão estressada com isso. E eu acho que é um incômodo, acho não, tenho certeza, porque esse livro foi muito bem escrito. É um Uhum. incômodo muito bem calculado, muito bem pensado. E ele tem uma antipatia por poesia, por citações, e aí de repente você me fala, não, mas ele foi pensado para citar o Shakespeare o tempo todo. É brilhante, é absolutamente brilhante. Acho que é bem por aí. Eu não me lembro de ter nenhum outro personagem com nome similar, viu, Matheus? A Só mãe dele também, se eu não me engano, tinha também. a Judy. Deixa eu dar uma olhada, porque ela no original, acho que é Gertrude. É, Então, ele faz essa aproximação, assim. tá. Agora que eu falei em voz alta, eu percebi. Que coisa. Quando você lê muito, né, sem ler para ninguém, é verdade. Tá, ok. Faz sentido. E que eu ia falar que eu acho muito legal que a gente não sabe o nome do nosso narrador. E a gente passa o livro Que eu ia inteiro, né? Isso que eu ia fazer agora. Sério. Eu acho que a gente não situou muito, apesar de a gente ter dado umas dicas do que é a situação desse narrador. Então, como a gente tinha conversado antes de começar, um dos trechos que eu quero surpreender é é o trecho do começo. Na hora que vocês abrirem o livro, vocês vão esbarrar com isso. Mas eu acho muito válido. Logo esse começo. Eu vou ler aqui um pouquinho. Então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher, braços cruzados pacientemente, esperando, esperando, e me perguntando dentro de quem estou, o que me aguarda. Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes em meu diáfano invólucro corporal, como flutuei sonhadoramente na bolha de os meus pensamentos num oceano particular, dando cabalhotas em câmera lenta,
colidindo de leve contra os limites transparentes do meu local de confinamento. A membrana que vibra, embora as abafasse, com as confidências dos conspiradores engajados numa empreitada maléfica. Isso foi na minha juventude despreocupada. Agora, em posição totalmente invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. O que eu gosto é que logo depois de você ler e esbarrar com esse começo de novo, é basicamente uma preparação pelo que vem pela frente, assim. E da ideia de percepção, assim, que reside nesse livro. A percepção que a nossa personagem principal vai tendo. Vai tendo durante a percepção dela durante todo o trajeto do livro. Qual é a percepção dela, né? Quais são suas vontades, as suas falas ou pensamentos, né? Que se esvaem para várias direções. E tudo isso nesse começo, para mim, faz muito sentido. Uma coisa que eu acho muito interessante, nesse livro em particular, como você falou, né? A perspectiva e tal, mas assim, como um narrador que ainda, como foi dito, está para nascer e reflete tanto sobre a vida e sobre a não vida também. E o que é esse não viver? Ou não, né? De repente vai da sua crença, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, mas... E como ele coloca o estágio depois do que ele vai passar, né? Assim, mudando o estágio de coisa desde daquele momento, o que vai acontecer depois? E depois, e depois. E como ele traz esse tipo de reflexão, né? Isso é muito interessante, porque depois ele vai comentando os personagens ao redor dele e tal, a gente comenta do Claude, da Trudy, e como eles parecem não se preocupar muito com isso, com esse estado de coisas onde eles estão agora, e o que vai acontecer depois, e o que vai acontecer com o nosso narrador, né? Eu achei isso muito curioso, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho que isso que você diz, eu acho que você diz me faz lembrar da de como ele vai aos poucos, né? Entendendo uma ideia de gosto, entendendo uma ideia de mundo, né? Tendo visões sobre o mundo tão simplistas, tão prazerosas, mas ao mesmo tempo questões tão profundas, tão que você não sabe de onde ele está tirando isso, né? Tão citando coisas e coisas da espécie humana, né? Da nossa história, que ele está aqui para chegar e ficar repetindo sobre isso de uma forma tão interessante assim, tão, não sei, tão doutoranda quase, né? De uma forma tão... É muito profundo Poético, algum... né? O tempo inteiro. Mas eu acho que essa é uma das essências muito interessantes desse livro, é o fundamento da poética dele, né? Eu não sei se eu tenho essa separação aqui também. Peraí, não sei se está entre os que eu separei. Aqui. Eu adoro esse, mas eu não sei se era esse que eu queria mostrar. Tá, tem esses dois aqui, mas eu falando da gente sobre a poética, vem esse trecho aqui. Quando ouço a palavra azul, que nunca vi, imagino um tipo de acontecimento mental muito próximo de verde, que também nunca vi. Isso situa uma colocação muito sensorial da ideia de visão dele. É importante comentar também que esse livro, Enclausurado, é o eterno ser ou não ser, né? Você vem da citação, você vem do momento em que o Hamlet afirma isso, e assim, o que é esse ser ou não ser? Na verdade, é entre o viver e o morrer.
entre o estar ali e não estar mais. Sendo esse não estar mais, no caso do Hamlet, é morrer, no caso do nosso narrador, a morte está ali também, é uma contemplação que ele tem também. Mas, assim, o que, que vai acontecer quando eu sair do meu enclausuramento? Acho que isso é muito. É até capcioso a forma que eu não leio essa frase, né? O que, que vai acontecer quando eu sair do meu enclausuramento? Quando eu sair da minha casca de nós, que está me protegendo tão bem, mas é só uma casca de nós, tão frágil. E aí você olha o formato da noz, né? Que parece um cérebro. E é aquele negócio, né? É o ícone do pensamento. O que vai ser? A gente não sabe o que vai ser. Mas é isso, você vai ter coragem para descobrir o que vai ser? Ele passa o livro inteiro tentando descobrir se ele está com coragem ou não. Tem uma conversa que eu tive com um dos nossos professores. Eu não sei, a gente estuda música, mas eventualmente a gente esbarra em literatura e acaba discutindo literatura. Porque a gente, né, sempre tem algum compositor, alguém que olhou e falou, nossa, eu vou escrever um negócio sobre isso também. Aliás, um dado de cultura inútil, Hamlet é um dos livros, um dos trabalhos mais comentados do mundo. Ele perde praticamente só para a Bíblia. Dos trabalhos de teatro, é o mais comentado do mundo. Então, quer dizer, como isso ainda é uma questão para a gente que a gente não esperou, né? Enfim, meu professor fala que a questão do Hamlet é justamente, né? Ele está nessa indecisão entre ir ou não ir, entre ser ou não ser. E, na verdade, quem estava sofrendo o tempo todo era a coitada da Ofélia, né? Que estava ali, que, na verdade, o único infortúnio dela é o nome da peça não ser Ofélia e ser Hamlet, porque se fosse Ofélia, ela meio que já tinha o problema dela com Hamlet, com todo mundo, já tinha resolvido a vida dela e talvez ela nem precisasse ter morrido. Achei isso tão brilhante quando ele falou. Tipo, e aí eu respondi, né? Então, quer dizer, o Ofélia teve que morrer para ver se o Hamlet tomava uma atitude, mesmo assim ele não tomou. Ai, que indecisão, que problema. E a gente está aqui já faz. Putz, Matheus, quanto tempo faz? Uns 10 meses? Quanto tempo a gente tá aqui aonde? Aqui, na quarentena. Ah, perdão, eu entendi aqui conversando, meu Deus. Na quarentena estamos Uns quase um 10, ano, né? né? 2 meses, 10 meses. É. 11º. Então, era mais isso que eu tinha para jogar no mar, assim. Eu fiquei muito feliz de você chegar nisso, que eu fiz nas pesquisas que eu fiz em relação a isso, né? Num lugar mais profundo, em relação ao que o que traz essa questão do Hamlet, você tocou exatamente isso. Que eu não lembro agora quem falou, mas estava assim, né? O excesso da razão que faz de todos nós covardes. Nós somos aquilo que fazemos, não o que pensamos. Aí, nesse discurso, ele traz Descartes, né? E ele fala sobre o discurso do método, que é um livro do Descartes, que ele traz o penso logo existo. E ele fala que Shakespeare é quase uma resposta a isso. Mas eu vou deixar aqui claro que Shakespeare foi escrito em 1609 e Descartes escreveu esse livro em 1637. Então as ordens dos acontecimentos nessa fala dessa pessoa estavam trocados, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu só vou dizer isso para não parecer informação perdida. Que o que ele falava era mais ou menos isso assim, né? Que o Descartes traz, nós somos aquilo que pensamos. Penso, logo existo, que é exatamente o que Hamlet faz, né? Essa questão. Mas ao mesmo tempo ele fala tipo assim, que Shakespeare responde: não basta pensar, é preciso agir. O que nos torna humanos não são nossas ideias, mas fundamentalmente nossos atos. E eu achei esse contraste muito interessante. Você chegar nessa questão também eu achei muito massa. Que é isso, né?
que o que não faltou para ele, como você bem disse, o que não faltou para ele foi oportunidade de agir. Posso ler um pedacinho do monólogo do Hamlet? Claro. Eu só vou ler um pedacinho, se vocês tiverem curiosidade. Não, lê o Hamlet, ele é muito bom. Está disponível, inclusive, online. Vou procurar colocar o link. Está em domínio público, né? Ser ou não ser, eis o problema. Uma alma valorosa deve ela suportar os golpes pungentes da fortuna adversa, ou armar-se contra um dilúvio de dores, ou por fim combatendo-as, morrer, dormir, mais nada. E dizer que por esse som não pomos termos aos fins sofrimentos do coração e as mil dores legadas pela natureza à nossa carne mortal. E será este resultado que mais devemos ambicionar? Morrer, dormir, dormir, sonhar. Talvez. Terrível perplexidade. Sabemos, nós, porventura, que sonhos teremos, como no som da morte. Depois de expulsarmos de nós uma existência agitada, não deverei eu refletir? É esse pensamento que torna tão longo a vida do infeliz. É isso. E aí ele segue, né? Falando sobre os problemas do ego dele, do orgulho. Basicamente, ele está conversando sobre os nossos problemas com a gente. E assim, ele fala isso conversando justamente com a coitada da Ofélia, que fica ali, né? Esperando e orando para acontecer alguma coisa. Eu tenho muita pena dela. Me deu vontade de ler outro trecho, em contraste a isso que você falou. Vai lá. Que é assim, pensando nisso tudo que a gente está falando de ação, e desse questionamento do Hamlet, me deu vontade de embarcar nesse aqui que eu tinha separado, que é: no meio de uma noite longa e serena, posso sapecar um bom pontapé em minha mãe. Ela acorda, perde o sono, liga o rádio. Uma maldade, eu sei, mas estamos os dois bem informados de manhã. Em contraste dessa questão de agir, dentro de uma ideia de limitação, me lembrou esse trecho específico. Eu não sei explicar muito em relação à profundidade que eu acho disso, mas é muito, né, a simplização que ele tinha que tocar, né? Toda uma sequência de acontecimentos que ele sabia que iria acontecer e que ele provavelmente já tinha feito anteriormente. Que é isso. Aliás, ele adora ouvir os negócios da BBC, né? Os eu Notícias? esqueci o nome agora. As notícias e umas outras coisas que acontecem no meio. Ele odeia as trombetas entre as coisas da BBC, mas é uma relação muito interessante dele com a escuta, com escutar, que é a única coisa realmente possível para ele, né? Além de um chute. Esse contraste, Matheus, você falou tudo. Por um lado, a gente tem um que está para nascer, por outro lado, um que já está criado e que com quem que ele vai se comunicar para chegar nesse problema, né? Na verdade, assim, o que começa o Hamlet? É justamente o fantasma do pai dele. E o que o fantasma faz? Ele caminha, ele reflete, caminha, ele reflete, ele dorme, ele sonha. É isso que ele faz. Eu vou trazer também, eu não tenho esse trecho separado, mas isso me trouxe uma questão muito interessante, né? Que é essa questão dele, né? Do, do fantasma do pai e tal, me trouxe quando ele começa a tomar consciência de onde ele está, né? Inserido e começa a se considerar um cúmplice do que pode acontecer, sem dizer aqui necessariamente o que vai acontecer, mas quem já leu Hamlet imagina o que vai ser. Ele está ali se imaginando um cúmplice. Eu acho muito interessante que ele fica se questionando se ele não fazer nada ali é ele ser um cúmplice do que está acontecendo.
E se ele está tomando partido da mãe dele ou o partido do pai? O que que ele vai fazer? Então ele fica numa coisa, eu não vou dizer um onipresente, mas é quase como fosse isso, né? Ele está ali presente e ninguém sabe que ele está ali presente, escutando e testemunhando tudo aquilo, né? Tudo aquilo que pode acontecer e tudo aquilo que acontece. Quando você fala assim, eu acho que ele realmente está na posição do rei, o rei morto. Ele está na posição de um fantasma, ele observa as coisas, ele sabe das coisas, mas a comunicação dele é completamente limitada. E você falando isso me lembrou, ouvindo alguma coisa sobre Hamlet, o reino da Dinamarca está, eu não lembro como é o resto, mas está alguma coisa, no sentido Talvez pejorativo. tem uma bem famosa que tem algo de podre no reino da Dinamarca. Obrigado, é isso. E aí, é logo no começo, se eu não me engano, né? Então, quando você fala essa própria questão, às vezes eu acho que é isso, né? É quase como se ele estivesse cumprindo o papel do seu próprio fantasma, né? Ele tá ali falando isso para ele mesmo, né? Tem algo de podre no reino da Dinamarca. Fica por aí. Eu acho que não sei. Ah, eu tava refletindo aqui se tem algo podre só no reino da Dinamarca e como isso, tanto a questão do ser ou não ser, como tem algo de podre e tal, como todo Hamlet acaba se tornando muito atual, mesmo que hoje a gente já não tenha mais aquela superstição popular em relação ao fantasma e tudo mais. Como a gente ainda luta com os nossos próprios fantasmas, não pensando que eles são uma coisa sobrenatural, mas uma coisa que está acontecendo na nossa cabeça. Mas isso. Dito isso, eu não tenho mais nada a acrescentar, porque é exatamente o que eu estava pensando. Então, eu acho que é isso. Acabamos o primeiro bloco. A gente vai começar agora o segundo bloco. A gente vai fazer um esquema entrevista direta, pode ser? A gente vai se Pode? é um bate-papo, vai. É Alguma... uma conversa. É uma conversa, exatamente. É uma conversa direcionada. Acho que eu gosto disso. Perfeito. Matheus, eu queria te perguntar um negócio, já abrindo. Você me deu esse livro. Você me recomendou ele antes de recomendar para todo mundo. Você quer falar por quê? Eu quero. Eu gosto muito de dar livros. Vamos começar por aí, né? Eu gosto muito de dar livros para os meus amigos. Eu gosto muito. Eu acho que é uma. Pensando que não são livros, tipo, muito pensados. São coisas que eu esbarro e me traz à memória alguém às vezes. E aí eu tenho que dar esse livro de presente. Aconteceu já com algumas pessoas. E com a Bia, nesse caso, foi durante a quarentena. E eu não lembro se eu tinha lido esse livro, agora eu não lembro, mas eu lembro que eu tinha esbarrado com ele na minha estante. E eu e a Bia, a gente manteve bastante contato durante a quarentena, né, Beatriz? E, e, e não sei, aí eu esbarrei com ele, aí eu lembrei de toda a história que acontece lá. E essa coisa do enclausurado, dele ali, naquele lugar que já não cabe mais nada. Ele não se cabe mais ali, né? E eu achei, naquele momento me veio tanto a situação da gente, né? A gente estava no meio, eu não lembro exatamente o mês que eu te dei, mas a gente já estava meio assim no meio da quarentena. Se a gente não tivesse, se não tinha voltado às aulas, a gente estava para voltar também, as aulas online, no caso. E vendo isso, eu falei assim, eu tenho que dar esse livro para Bia. E eu lembro que foi num áudio que eu te contei isso, que eu ia te dar um livro, como se eu ia esperar a gente poder se ver para eu poder te dar, e aí eu percebi que não ia, e eu precisava desse livro agora, porque eu não ia aguentar ficar fazendo surpresa, e aí eu dei, e aí vocês veem que foi uma coisa ótima ter dado, e ela leu muito rápido, eu fiquei impressionado também, e a gente começou a discutir bastante. Eu acho que foi meio isso, assim, né? Não sei, foi compartilhar essa coisa que eu vi aqui, né? Essa coisa que eu via, essa relação com a quarentena de uma certa forma, mas também não era isso, né? Eu acho que tinha muito mais aí, dito pela própria dedicação que eu fiz. E como a gente lida com essas recomendações de um jeito parecido, né?
É um negócio que a gente vê especial, que de repente merecia um destaque, não sei. Merecia ser um pouco mais conversado, um pouco mais discutido. Apesar de que algumas coisas da nossa recomendação são até famosas, né? Elas têm um público, né? Foi bastante revisto, né? Ainda assim, é sempre bom deixar lá, eu acho. Exatamente. As recomendações, né, já vem do lugar do nosso tipo de estruturação quando a gente começa a falar sobre alguma coisa, né? Que essa alguma coisa traz sempre uma outra coisa, e essa outra coisa traz sempre uma outra coisa, e a gente cria uma outra relação entre uma outra ordem delas, né? E as recomendações estão nesse lugar, né? Eu acho que na verdade, eu acho, como se eu estivesse de fora, né? As recomendações foram nesse lugar, né? Da gente pensando e estruturando, dando novos significados às coisas. Agora, sobre a minha pergunta, deixa eu pensar. Como foi para você? Qual foi o pensamento que passou na sua cabeça quando você leu a primeira frase desse livro? Olha, como eu comentei, eu não sabia absolutamente nada do livro. E a gente tem essa edição da Companhia das Letras, né? A capa é um papel amassado, achei sugestivo, por causa do formato dele, como um rascunho, né? Que você joga fora, e a contracapa tem a citação que o Matheus leu antes, mas tem um desenho que, à primeira vista, se você não presta muita atenção, parece muito uma noz, e depois, se você olha com atenção, você vê que é um bebê. Aí, para mim, ali, a ficha caiu. E eu fiquei pensando, ok, tudo bem, tudo certo. Mas eu fiquei esperando ele nascer o tempo todo. Porque eu achei que, tipo, a primeiro capítulo, ele ia estar nessa posição. E aí, sei lá, no segundo ele já ia nascer e, sabe, ia seguir a vida, entendeu? Eu não achei que a posição dele de enclausurado pudesse durar mais que um capítulo 2. Eu achei que ia acontecer alguma coisa ou que a própria narração ia mudar de lugar. Que a gente fosse conhecer um narrador ali e depois ele, sei lá, fosse barrar com outro personagem, esse personagem podia tomar a narração e ficar trocando os narradores personagens para a gente ter várias perspectivas da narrativa. A própria capa, né, ela já entrega para a gente a parte da frente. Eu vejo como uma clara citação Hamlet. A parte de trás é o próprio livro, né? Uhum. Coisa, normalmente eu sempre leio as últimas páginas do livro antes de começar as primeiras, mas nesse aqui eu falei, não, Matheus me deu esse livro por um motivo, eu vou me segurar, não vou ler a última página, foi um sofrimento. Ó o meu sofrimento, olha a gente conversando sobre isso. Pois é, mudança foi complicado. Você ficou com essa impressão também? Você ficou esperando alguma coisa acontecer? O tempo inteiro. O Né? tempo inteiro. Que é isso? Eu lembro que eu estava na Livraria Cultura e eu esbarrei com esse livro. E aí eu olhei assim, clausurado. E na edição da Companhia das Letras é tudo. A capa é toda escura, toda preta, com escrito Ian, né? É Ian em vermelho. Aí esse papel amassado, enclausurado e Mac Ian embaixo, em vermelho de novo. Eu falei, nossa, esse livro deve ser muito bom. Né? Julgando logo o livro pela capa. Ele falou, não, tipo, enclausurado. Não é preso. É enclausurado. E aí, quando eu virei, tinha essa foto do bebê, do feto, de cabeça para baixo. E aí veio essa frase, né? Ainda está para nascer um narrador como este. Eu nem li as orelhas, eu levei para casa na hora, assim. Eu falei, eu tenho que ler isso. Eu tenho que ler isso, porque o que será que tá aqui dentro? Então, é esse meu processo, assim, você ia o tempo inteiro. Eu acho que por isso que a minha primeira leitura não foi uma leitura meio desesperada, não foi uma leitura meio atenta, porque eu lia toda hora esperando o nascimento, porque eu entendia que alguma coisa só ia começar a acontecer quando ele nascesse. Eu entendia
nessa leitura meio desesperada minha é que, tipo, tudo que tivesse acontecendo antes dele nascer era um pré. Era um pré. Era uma preparação para alguma coisa muito maior que tivesse para vir. Eu não saquei logo o Hamlet, apesar de ter falado. Demorei, principalmente conversando com a Bia, aí que eu comecei a sacar mais. Foi ótimo, aliás. E, e aí, não sei, mas foi meio isso, assim. Eu sinto que foi uma leitura. Eu acho que ele traz isso. É quase proposital, assim. É uma leitura que você lê desesperado. Você lê desesperado isso, porque você fica esperando um acontecimento que você planeja, né? Você tá aqui planejando o que vai acontecer. Esse livro não podia ser mais atual, né? Do jeito que você fala. E como ele reflete, ele te deixa nessa agonia, porque essa agonia já está na gente. Mas o narrador, ele está aproveitando o momento presente, uma coisa que a gente deixa de fazer muitas vezes, né? Constantemente, né? E isso é um contraste muito curioso, né? Que ele tá o tempo inteiro apreciando a sua estadia, né? Eu sinto, é a preocupação dele com o nascer, né? Que o incomoda. É o que será que é isso? Mas às vezes não é tipo, é uma ansiosidade não que nem a gente está falando aqui com a leitura, é uma ansiosidade de poder apreciar as coisas de uma outra perspectiva também. E isso é uma das trajetórias muito interessante numa releitura. Citando o Ian McKellen de novo, não do livro, mas de uma entrevista dele, ele fala assim, alguém pergunta para ele sobre Moby Dick, se ele já leu. Aí ele fala que ele leu muito novo, mas que provavelmente não releu. E ele diz que responde, eu não reli. E aí depois uma outra pessoa pergunta, então, o que você releu? E aí ele conta a história de um livro que ele disse, eu não lembro qual, que ele rachou no chão, assim, de dar risada quando era mais novo. E aí quando ele foi ler um pouco mais velho, ele não achou tão engraçado assim, isso destroçou ele de um certo aspecto. E aí ele termina falando, tome cuidado com as suas releituras. Elas podem ser extremamente frustrantes. E, e aí eu achei isso muito curioso. Eu achei muito curioso isso da releitura, né? Porque às vezes a gente se acha muito. Não temos tempo para reler. Tem tanta coisa no mundo para a gente ler. Como a gente vai reler alguma coisa no contraste com isso, né? Dessa releitura prazerosa, dessa releitura buscando novos alcances naquela leitura, né? Eu acho que esse livro é um bom livro para reler depois da quarentena. Com certeza. Muito essa coisa, né? Enquanto eu estava lendo, quando ele ouve as notícias, eu não tinha nem visto quando o livro tinha sido escrito, né, publicado. E eu pensando, nossa, como isso aqui está muito perto da gente, porque eu pensei que, sabe, não tinha colocado uma data, mas eu não pensei que fosse de, acho que 2016. E, nossa, Bia, mas passaram 5 anos, passaram 5 anos. Daí não tinha ninguém, na verdade, tinha como saber o que ia acontecer em 2020, mas ele estava trazendo alguns problemas que desde 2016, desde antes, na real, a gente ainda não resolveu. Não resolveu quanto sociedade, não resolveu quanto mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, ele pega uma conversa sobre o Hamlet, que é mais antigo ainda, com problemas que a gente ainda não resolveu com a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso é um bom livro para essas leituras, como você estava dizendo, mas talvez é isso, né? A primeira leitura traga uma angústia, talvez a segunda leitura fora desse contexto traga outra coisa. Tenho certeza. Sim. E o que eu achei mais legal foi ler com a Bia por conta do Hamlet, que era uma observação que eu não tinha feito tão profundamente, né? Então só me veio agora. Então, tipo, como as leituras podem mudar muito, né? As nossas visões de certas coisas, né? E reforçando outras coisas que a gente tivesse pensado. Isso eu acho muito interessante sobre releituras. Perfeito. Cuidado com elas, gente. É, você pode até se maravilhar pelo livro de novo, mas vai aqui, né? O pai dele. Temos o pai dele. Em algum momento, assim, enquanto
você via a... Quando eu digo você via, é a descrição que se fazia do pai dele. Em algum momento, você chegou a repensar realmente se aquela imagem era verdadeira ou se era uma visão dele em relação ao que a mãe dele dizia sobre o pai? Eu tinha pensado nesse lado da mãe dele. Eu nunca coloquei ela como um fator, assim, como se ela, por ser a mãe dele, por ela estar carregando ele, como se os sentimentos dela pudessem implicar o bebê, mas agora que você falou fez muito sentido. Eu estava pensando nele, em tudo que acontece, na verdade, né? Mas como uma projeção dos próprios anseios do narrador, como uma coisa individual, né? Ele querendo os pais dele, sei lá, fossem lindos, que eles fossem as pessoas mais inteligentes do mundo, tá? E as mais carinhosas também, né? Para que o futuro dele, tipo, tivesse bom, garantido, que, né, heranças genéticas. Assim. Mas agora que você falou da mãe, talvez. Eu tive alguns momentos que eu cheguei a duvidar muito da mãe dele. E ele também, né? Às vezes ele duvida da mãe, aí ele volta atrás e fala, não, mas ela é minha mãe, né? Eu tenho que ser grato pela minha mãe, ela tá me carregando e tal. Então é muito duro ver essa imagem da mãe. Às vezes parece que ela não sabe muito bem o que ela quer. Eu fico muito com essa impressão, sabe? Como se ela estivesse meio em cima do muro e ao mesmo tempo querendo fazer uma boa escolha para ela, mas às vezes colocando em xeque para mim, né? Essa coisa, será que você está escolhendo o que é melhor do seu bebê também? Será que você está pensando no seu bebê também? Eu acho que ela não é muito confiável, assim. Eu acho que às vezes, eles não estavam pensando nem no... Quando eles deixam de aproveitar o presente, os personagens do livro, tirando o narrador do personagem, eles deixam de se planejar para o futuro próximo, para o futuro iminente. E, no caso, é esse, talvez, o nascimento do bebê. E eles ficam projetando as ansiedades dele e os anseios, né, as esperanças deles no futuro longo, médio prazo, que eles nem sabem se vai vir. Então, eles nem aproveitam o que eles estão fazendo agora, eles nem se planejam minimamente para o dia de amanhã. E aí, quando as coisas vão acontecendo, meio que acontecem tudo de surpresa. Mesmo que no caso do nosso narrador, ele já tivesse anunciado a vinda dele 9 meses, né? Exatamente. É engraçado isso, porque a gente nem está falando a tão curto prazo, assim, quer dizer, eles tiveram tempo para se adaptar, né, à situação. Talvez seja isso, né? O pai dele, como uma figura que aproveita um pouco mais esse presente e pensa um pouco mais nesse futuro a curto, médio prazo, como me parece ser uma das únicas pessoas que realmente está pensando nessa vida do bebê, pode ser que ele tenha, assim, sido um pouco idealizado, tanto pelo narrador quanto pela mãe, porque ele é a única pessoa que estava dando algum tipo de estabilidade para aquela situação. Para essa situação, né? Vamos colocar bem claro, tem várias situações Uhum. acontecendo no meio do livro, né? Mas quanto bebê, quanto feto, é importante saber que você está sendo aguardado, eu acho. Um pouco necessário até. Ele comenta até isso em algumas passagens. Enfim, acho que é mais isso. Às vezes, só pra que eu fiquei com isso na cabeça, às vezes eu sentia ele extracorpóreo, ele, né? O feto. Eu sentia ele extracorpóreo. Era quase como se a mãe não estivesse grávida em alguns momentos. Sim. É quase esquecível, às vezes, porque ele se torna uma voz perambulante por um espaço, né? Isso eu acho muito curioso também. Pensando nessa relação entre feto e mãe, você acha que ele podia ter mudado alguma coisa? Ou ele se torna cúmplice só pelo fato de estar ali enclausurado naquela situação? Eu acho que a graça é justamente isso. É esbarrar com a inação. Não é como se ele pudesse ter algum tipo de ação ou não ter. É que no caso dele não existe a possibilidade de se optar por algo. E isso é uma das coisas que refletem muito interessante nesse livro, em relação com o próprio Shakespeare aqui. Porque enquanto Shakespeare fica
na coisa do pensar e agir, e essa se torna algumas das discussões em relação a Shakespeare. Nesse livro, o nosso narrador reflete entre agir de uma forma ou agir de outra, que é ele se considerar cúmplice ou ele vai fazer alguma coisa para mudar. Só que ele não tem a possibilidade de optar. Ele chega, eu não lembro, mas eu acho que ele chega até a considerar nascer no momento exato para impedir que alguma coisa aconteça, e nem isso ele tem poder para fazer, né? A maior demonstração de poder que eu me lembro, pelo menos agora, do livro, é ele chutar a mãe dele para ela fazer alguma coisa. Mas isso requer a gente pensar que ela não vai fazer aquilo porque ele está pedindo, ela vai fazer aquilo porque o que ele faz impede ela de fazer alguma outra coisa. E ela reage daquela forma. Então, eu não acho nem que ele é culpado que ele deixa de ser culpado. Eu acho que a discussão chega a ser a outra, né? É você estar enclausurado e não ser permitido a você tomar algum, nem posicionamento, tomar algum tipo de ação. Ele não pode fazer nada. A única coisa que ele consegue fazer é dar um chute. É a única coisa que ele consegue fazer, mas ao mesmo tempo, ele está ali, ele fica se debatendo sobre eu estou sendo cúmplice disso, eu estou sendo cúmplice disso que está acontecendo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que está acontecendo e mesmo assim, para ele não pode fazer nada. Que ele fica ali naquele canto, então qualquer tipo de coisa que acontece, vocês que leram o livro talvez fique mais claro, algumas coisas que acontecem que, vamos dizer assim, teoricamente não seriam boas para ele, como durante uma gestação, né? Ele aprecia isso como uma forma de... Não queria usar a palavra carinho, eu queria usar isso de outra forma, de afeto, como uma forma de afeto. Coisas que vão acontecendo no livro, assim. Ele vai considerando isso uma forma de afeto, vai considerando isso uma forma de uma relação que está se criando. Qual foi o momento do livro? A não ser que seja um spoiler muito grande, mas você também não precisa falar assim, né? Mas qual foi o momento do livro, assim, que você leu e você chegou ao ponto de sair no lugar de leitora e tudo aquilo se tornou real, tudo aquilo se tornou factível por algum segundo. Um breve segundo que aquilo se tornou real e você, caraca, mergulhei. Eu acho que ele é todo muito possível, na verdade. Eu acho que ele é todo muito factível. Quando ele começa a ouvir o noticiário com a mãe dele, e aí ele começa a fazer aquelas reflexões que eu comentei agora há pouco, sobre o mundo que está esperando por ele. Como ele imagina que é esse mundo que ele pode vir encontrar. Ele escuta as descrições das coisas, como você falou, do azul, do verde, mas ele não conhece. Ele ouve as texturas, tipo cheiros. Ele sabe que a mãe dele gosta de vinho, mas ele não sabe exatamente o gosto do vinho, ele só sabe as reações que o vinho traz para ele. Então, toda essa elucubração sobre o que pode acontecer, foi aí que eu pensei, putz, isso é muito possível. Porque essa é a jogada, né? A gente não tem como falar sem capacidade. A arte pode imitar a vida, mas a arte também pode refletir o que a gente não sabe sobre a vida e transformar em arte. Então, aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. Essa frase, o Ian McEwan, ele conta que surgiu para ele enquanto ele estava numa reunião de 6 horas. E ele fala assim, para quem já foi à igreja consegue entender quando você entra naquele estado de dormindo de olhos abertos. Eu acho engraçado ele falando isso. Ele entra naquele estado ali sonhando de olhos abertos, eu acho, era uma coisa assim. Durante aquele momento que ele estava naquela reunião com gente falando língua estrangeira e tal, e tal, e tal, vem aquela frase. Então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. E aí começou. E o resto é silêncio.